Bom, gente, então vamos falar do nosso tema. Por que andamos tão ansiosos? Qual seria a origem dessa nossa ansiedade? E realmente a ansiedade, ela tem causado diversas dificuldades, tem se tornado uma verdadeira epidemia. Principalmente depois do advento dessa Covid-19, que trouxe certamente muita angústia para os nossos corações, muitas dificuldades. Tenho certeza que todo mundo conviveu com essas dificuldades. Pessoas que às vezes não andavam tão ansiosas, acabaram se tornando ansiosas. E a gente sente isso, essa preocupação exagerada com essa questão da doença em nossos familiares, né? Esse medo que paira no ar e que tanto nos incomoda e ainda nos incomoda. A gente percebe que o resquício dessa pandemia permaneceu conosco até então. Então, vamos começar falando um pouquinho do que é a ansiedade, tentando entender um pouco para que a gente possa entrar nessa causa. Bom, segundo o que nos falam, a ansiedade seria uma preocupação intensa, excessiva e persistente. Medo de situações cotidianas, medo do futuro, do que está para acontecer. Tá? Então, a ansiedade seria essa preocupação intensa, pré-ocupação. Ocupar-se, ou seja, ocupar-se antes da hora com determinadas situações. É aquele medo do que está para acontecer. É a pessoa querer controlar o futuro. E com isso ela acaba vivendo o futuro antes de viver no presente. E isso nos deixa a gente realmente angustiado, de preocupação. Né? Então, a gente, analisando esse conceito de ansiedade, qual vocês acreditam seria, dentro desse enfoque, que a espiritualidade nos pediu para falar, qual seria a causa principal dessa ansiedade? Como vocês devem ter percebido, a palavra medo está ali grifada. É o medo. Né? O medo, ele está por trás, como um pano de fundo dessa nossa ansiedade, dessa angústia que a gente tem vivido. E hoje em dia a gente vive com medo quase de tudo. Né? Você tem medo até de sair de casa. Medo das situações que podem vir a acontecer, questões políticas, questões econômicas, medo de acontecimentos de catástrofes naturais. E é interessante que nós temos que buscar entender de onde que vem esse medo. Será que ele é real? Será que ele é palpável? Que a ansiedade em si é o medo de algo que você acredita que vai acontecer. Não é um medo real. E esse medo nos deixa preocupados, cheios de preocupações. E segundo os estudos, apenas 2% das nossas preocupações são reais. Significa que a maioria absoluta das nossas preocupações, elas muitas vezes não têm motivo de ser. Nós vivemos preocupado, angustiado, sofrendo com antecedência, com possibilidades de futuro. Possibilidades de coisas podem vir a acontecer, mas só Deus sabe, não é verdade? E acabamos vivendo esse sofrimento no corpo físico, trazendo isso para a nossa saúde. E aí a gente começa a entrar em processo de depressão, de estresse, isso gera várias doenças. A gente vai, inclusive, falar um pouquinho sobre isso aqui hoje.
Então, o medo como pano de fundo. E aí a gente vai aprofundar um pouco nessa questão. Essa energia do medo, segundo a espiritualidade nos ensina, e aqui a gente trabalha com o Miramês, Joana de Ângeles, Hermãs do Fogo, Emmanuel. Então, isso são conceitos que a espiritualidade nos traz. Então, segundo o que o Espiritismo nos ensina, essa energia do medo é de baixíssima vibração. Ela é de baixa vibração e de alta densidade. E isso tem um custo terrível para a gente. Porque a energia de baixa vibração, ela nos prejudica. Ela nos conecta a outras energias desse mesmo patamar. Ela impede, ela bloqueia a luz de alta frequência. Então ela bloqueia, por exemplo, até mesmo as energias que nós buscamos no momento da oração, as energias que buscamos no momento do passe, do atendimento médico espiritual. Então ela nos conecta àquilo que há de pior e atrapalha nós recebermos essas bênçãos que vêm do plano espiritual superior. Ela cria, bloqueia através da nossa psicosfera, criando uma aura, vamos dizer assim, mais densa, que impede que a gente receba essa ajuda. E isso é algo que nos atrapalha bastante, até mesmo na hora do atendimento médico espiritual aqui na casa. Eu já até falei isso aqui em outra oportunidade, mas é sempre bom repetir. O Dr. João, conversando com ele enquanto ele fazia uma cirurgia espiritual, eu perguntei para ele, a cirurgia que o senhor está fazendo aí no corpo, no perispírito, ela passa por ressonância para o corpo material, para o corpo físico. Eu achava que isso era um processo natural, normal, que acontecia. Aí ele falou assim, nem sempre. Existem várias circunstâncias que impedem que vamos dizer assim, que esse benefício ali feito no corpo perispiritual passe para o corpo físico. Então, por exemplo, a mágoa, essa energia do medo, qualquer energia de baixa vibração que a pessoa esteja carregando, ódio, rancor, ela vai impedir que aquele benefício passe para o corpo físico. Aí a pessoa permanece doente, fisicamente falando. Então a gente vê como é prejudicial para nós esse tipo de energia. Segundo a espiritualidade, o medo é nosso maior inimigo, nos paralisa e prende na teia das sombras. Nos prende na teia das sombras. Essa informação é muito interessante. Vocês já notaram como que existe uma cultura, a própria cultura humana existe essa necessidade de se impor o medo às pessoas? Até mesmo nas próprias religiões tradicionais se impõe o medo, se quer dominar pelo medo. Aí você entende por que se criou o tal do inferno, o tal do demônio, essa necessidade de querer impor o medo nas pessoas. Você tem que acreditar no que a gente fala, você tem que, porque senão você vai morrer e vai para o inferno. Às vezes até para educar o filho, você faz medo nele. E aí a gente acaba trazendo isso para a família da gente. Quantas vezes a gente não vê os pais impondo medo nos filhos? Faz isso não, senão eu vou mandar um médico aplicar uma vacina em você. Aí a pessoa já cresce com aquele medo terrível de agulha. Você vê que muitas fobias a gente já carrega desde a infância. Faça não que eu vou chamar a polícia para você, como se a polícia fosse algo ruim. E aí vai botando medo na criança. Faça não, senão eu vou te bater, vou te agredir.
E aí vai. Então, por que existe isso na nossa humanidade? Infelizmente, gente, os nossos irmãos que caminham ainda pelas trevas, eles se alimentam dessa energia do medo. Então, para eles, quanto mais medo a humanidade sentir, para eles é melhor. Mais eles vão dominar, permanecer no domínio do plano material. Então, eles têm essa necessidade. E nós, quando carregamos esse medo, a gente acaba se conectando nessa teia das trevas, das sombras. A gente acaba virando refém dessa situação. E hoje em dia nós temos que tomar muito cuidado, porque em qualquer rede social que você vai, nesses YouTube da vida, nesses TikTok, esses joguinhos eletrônicos, e as crianças são às vezes a que mais sofrem com isso, todos esses possuem mensagens subliminares, principalmente voltadas à questão do medo. Essa necessidade de gerar o pânico, que é o medo excessivo nas pessoas. E aí, hoje em dia a gente vê como as fobias têm aumentado assustadoramente. As pessoas se prendendo dentro das suas próprias casas com medo. E aí a gente vai entendendo por que existe essa cultura do medo, exatamente para nos manter, para nos dominar de forma mais fácil. Porque se nós formos pensar bem, não há motivo para ter medo. Nós não temos motivo para ter medo. E tem gente que pode achar, mas o medo é uma coisa boa. Existe essa teoria. O medo é que te impede de fazer uma coisa que vai te machucar. O medo é que te faz correr no momento de perigo. Isso aí eu particularmente, infelizmente, nós temos que tomar cuidado com as palavras, porque às vezes a gente pode complicar em vez de ajudar. O medo que te faz ter cuidado, isso não é medo, gente, isso é prudência. Nós devemos ser prudentes, com certeza. O que é prudente? Fazer as coisas com cuidado. Logicamente, se você vai atravessar a rua, você vai olhar para os dois lados. Não é porque você tem medo de ser atropelado, é porque você é uma pessoa prudente. Tudo que a gente vai fazer na vida, a gente tem que ter uma forma correta de fazer. Disciplinada, com prudência. O medo é que te faz correr numa situação de perigo. Isso é o instinto de sobrevivência diferente. O instinto de sobrevivência que nós desenvolvemos, inclusive quando estagiamos no reino animal, desenvolvemos esse instinto de inteligência, que é um tipo de inteligência instintiva. É um tipo de inteligência. O medo, muitas vezes, faz o contrário. Quantas pessoas, no momento de medo, em vez de correr, ela trava? Não é assim? Ela trava. Em vez dela correr, ela fica parada. Ela não sabe o que faz. O medo paralisa a pessoa completamente. Então, muitas vezes, ele funciona atrapalhando. Tá? É igual essas fobias que são... Essas fobias que não têm razão de ser. Por exemplo, esse medo, essa fobia de barata. Alguém aqui tem medo de barata? Nem medo não, né? Pavor, né? A pessoa fala, tem medo, não, tem pavor de barata. Mas você veja bem, vamos analisar do ponto de vista técnico, científico, mental, vamos raciocinar. Faz sentido você ter medo de barata? Imagine a gente pela perspectiva da barata. Imagina a barata olhando para você, né? Nossa, esse bicho desse tamanho aqui, se me pisar já era. Barata não tem veneno, ela não ataca, não morde. Se a pessoa fala assim, medo de cobra, faz mais sentido do que a da barata, não faz? Faz mais sentido. Evidentemente que a maioria das cobras, elas não são venenosas, mas a gente não tem como saber. Mas é interessante, eu tive a oportunidade de fazer
com o pessoal da Polícia Florestal de fazer um curso sobre as cobras, de uma maneira geral. E aí a gente tem vários tipos de cobra, a gente estudamos sobre as diferenças, etc. E uma coisa que fica bem claro, inclusive os psicólogos falam, o que nos ajuda a não ter medo é conhecer. Quando você conhece alguma coisa, você não teme. Você conhece. Você sabe, por exemplo, que se você ficar a 3 metros de uma cobra, ela não vai fazer nada com você. Primeiro porque a visão dela é extremamente limitada. Ela enxerga no máximo 1,5 metro. Ela consegue sentir pelo cheiro, né? Ela capta o odor. Se você tiver, por exemplo, a favor do vento aqui, ela nem vai saber que você está ali a 3 metros dela. E ela só vai te atacar se ela se sentir ameaçada, se ela achar que você vai pisar ali em cima dela. Porque ela teme um animal tão grande igual a gente, não é um bicho tão grande igual a gente. Então a gente começa a perceber essas diferenças, né? A gente começa a aprender e você vai perdendo o medo. Então, umas coisas importantes: nos conhecer, o autoconhecimento muito ajuda demais, tá? Saber reconhecer o que a gente teme, e aí você pode fazer uma lista, né? O que eu tenho medo? E aí você vai analisar se faz sentido ou não eu ter medo disso. Eu tenho medo do fim do mundo. Eu tenho medo da verticalização do eixo da Terra. Eu posso fazer alguma coisa em relação a isso? Eu posso mudar essa situação? Não. Teve uma vez eu perguntado para o Chico, e se tivesse a Terceira Guerra Mundial e a humanidade destruísse o planeta Terra? O que ia acontecer? A bondade divina saberia arrumar um outro lugar para a gente. Nós somos espíritos, não é, gente? Você pode destruir o planeta Terra que nós vamos continuar existindo. E Deus, nas diversas moradas que existem aí nesse universo infinito, Ele saberia arrumar um outro lugar para a gente. Olha a simplicidade da resposta do Chico, mas a profundidade do seu conteúdo. Não é? E aí a gente fica, às vezes, criando monstros para a gente mesmo. Porque o problema tem o tamanho que a gente dá para ele. Então, quando a gente encara a situação de frente, a gente reconhece a dificuldade, analisa de forma técnica, né, mental, a gente raciocina sobre aquilo, a gente começa a perceber que tem coisa que não faz muito sentido. Uma delas são esses medos imaginários. Eu tenho medo de doença, medo de ficar doente. O que você pode fazer sobre isso? Cuidar da sua saúde, não é? Você vai se alimentar adequadamente, você vai fazer a sua atividade física, você vai fazer visita ao médico regularmente, vai fazer seu check-up, não é assim? É só isso que você pode fazer. Mas e se? E se não existe, gente. A cada dia basta o seu mal, não é assim que Jesus ensinou? Se no futuro alguma coisa vier a acontecer, você se preocupa com isso. Quando vier a acontecer. Pode vir disfarçada de insegurança, timidez, inveja, ciúme, violência, raiva e tantas outras questões. Às vezes o medo ele se disfarça. A violência que existe às vezes nas pessoas nada mais é do que o medo ali embutido. A pessoa tem tanto medo que ela ataca, é como se fosse um animal que sentisse perigo para se defender e ataca. Essa violência. Timidez, olha para você ver que interessante. Quem poderia imaginar que timidez tem a ver com medo? O medo que a pessoa tem de ser julgada pelos outros, de não agradar. O medo do que o outro vai pensar. Olha que interessante. O que eles vão pensar de mim? O que eles vão falar de mim? Se você for preocupar com o que os outros vão falar, gente, você não faz nada. O ser humano conseguiu criticar Jesus.
Veja bem. As pessoas metiam o pau, falavam tudo quanto é coisa absurda que vocês imaginassem. Humberto de Campos, no livro Boa Nova, nos fala sobre isso. Criticava, falava cada coisa que você não acredita de Jesus. Então você veja bem, se você for preocupar com os outros, vai falar. E Jesus jamais perdeu um segundo na vida tentando se defendendo de qualquer coisa. E é interessante, né? Os grandes são assim. Né? Allan Kardec foi acusado de muitas coisas, não perdeu um minuto se defendendo. Chico Xavier. As pessoas têm direito, gente, de falar o que elas quiserem, de achar o que elas quiserem. A questão é, você vai se importar com isso? Você vai deixar de fazer as coisas porque os outros podem falar alguma coisa? Aí a gente deixa de viver, por quê? Com medo. Você tem medo da opinião do outro, medo do julgamento do outro. É a mais pura verdade, né? Essa energia do medo disfarçada de outros sentimentos. Eu até trouxe essa passagem do livro Nosso Lar para que a gente possa ver como essa questão do medo é importante e como ela é tratada com seriedade quando, inclusive, no plano espiritual. Né? Eu não sei se você se recorda, mas André Luiz, quando ele abordou o Nosso Lar, foi na época em que se iniciou a Segunda Guerra Mundial aqui no plano material. E isso gerou, assim, tocou até o clarim lá no plano espiritual, né? As pessoas ficaram assim, ansiosas, com medo mesmo, o que ia acontecer, guerra mundial, não sei o que. Veja bem, né? As pessoas lá no plano espiritual preocupadas com isso. Teve que o governador do Nosso Lar teve que falar para as pessoas. E ele começou citando Jesus. Ele abriu o Evangelho e falou, né? Irmãos, não vos entregueis a distúrbios do pensamento ou da palavra. A aflição não constrói, a ansiedade não edifica. Saibamos ser dignos. Então, olha que interessante, né? Pensamento e palavra. Como é importante isso na nossa vida. Aquilo que você fala, aquilo que você pensa, faz muita diferença. O Nosso Lar, ele tem um clima harmonioso, a energia gostosa no ambiente. André Luiz retrata bem isso, uma paz que reina. E por que existe isso? Lisias fala isso para ele, porque as pessoas cuidam, os moradores do Nosso Lar cuidam dos pensamentos, cuidam daquilo que falam uns com os outros. Isso é muito importante, porque a aflição e a ansiedade não constrói nada, não ajuda em nada. E aí, o André Luiz queria ser voluntário para ajudar, o governador queria 30 mil voluntários para ajudar, e ele ainda não podia ajudar. Colocaram ele para participar dos cursos de medo, contra o medo. Ele achou aquilo estranho, aí a Narcisa veio ajudá-lo a entender. É elevada a porcentagem de existências humanas estranguladas simplesmente pelas vibrações destrutivas do terror, que é tão contagioso como qualquer moléstia de perigosa propagação. Olha que interessante. As pessoas com medo. E esse medo é contagioso. As pessoas começam a sentir ali aquela dificuldade, né? E aquilo vai passando um para o outro. Gente, meu negocinho aqui parou de funcionar. Aí ela continua. O medo é um dos piores inimigos da criatura. Lembrando aquilo que nós vemos lá no início, né? O maior inimigo nosso.
por alojar-se na cidadela da alma, atacando as forças mais profundas. A governadoria coloca o treinamento contra o medo muito acima das próprias lições de enfermagem. Então eles lá no nosso lar faziam treinamento contra o medo, que era mais importante até do que a própria enfermagem. Olha bem, veja bem, isso nós estamos falando de desencarnados. O desencarnado tem uma grande vantagem sobre nós, né, gente? Qual que é? Você sabe? Qual que vocês acham que é a vantagem que eles têm sobre nós em relação a essa questão do medo? Hein? Não tem medo de morrer. Não tem medo de morrer. Não é? Eles não têm medo de morrer porque já estão lá no plano espiritual. Nós ainda temos essa dificuldade ainda, né? A gente está vivenciando essa situação da guerra na Europa, né? E a gente fica com aquele medo desse negócio. E com esse medo, esses receios todos, a gente acaba contribuindo para a coisa piorar. Em vez da gente fazer o oposto, que é orar, pedir a Deus, né? Ter uma fé, esperança, confiança em Deus. Então é interessante isso. Outro dia o mentor estava falando, as pessoas ficam com ódio, com pensamentos ruins em relação a esses governantes envolvidos em guerra e outras coisas, mas eles se alimentam dessa energia. A gente tem que emanar muito amor para eles, ao contrário. Então a gente vê como é importante essa questão de nós trabalharmos esse medo que nós sentimos. Aí vamos começar a falar um pouquinho das consequências dessa energia do medo, desse sentimento. Miramês fala o seguinte: ele abaixa a vibração do energismo espiritual, desequilibra os centros de força, projetando veneno no sistema nervoso que alcança todo mundo celular. A energia do medo, ela é como se fosse um veneno que você está injetando em você mesmo, no seu sistema nervoso. A pessoa que sente medo, ela fica com aquilo literalmente à flor da pele, né? E aí você imagina esse pensamento desequilibrado do medo, com essa energia de baixa vibração, você tomando um banho desse negócio o dia inteiro, jogando isso nas suas células físicas o dia inteiro, elas não suportam. O corpo físico não suporta isso. Aí isso vai gerar várias e várias doenças diferentes. O medo realmente é algo terrível para nós. Temos que fazer tudo para lutar contra isso, né? Desenvolver a nossa fé, fazer tratamento espiritual, mas fazer tratamento também médico, procurar o profissional, o psicólogo. Tratamento com homeopatia ajuda muito também. Tem florais que podem ajudar bastante. É necessário que a gente trabalhe isso, para que a gente vá aos poucos se livrando do medo. Porque lutar contra o medo é lutar contra a gente mesmo. Essa energia que a gente vem carregando há muito tempo, porque nós precisamos nos livrar disso. Espírito superior, ele não teme nada, ele não tem medo de nada, porque sabe que não precisa temer nada. Quem teme somos nós que estamos aqui ainda lutando com essa energia, por causa dessa psicosfera em que a gente vive nela, que nós vamos falar um pouco sobre isso também, né? Então é importante que a gente tome consciência disso. E aí ele continua: o medo é o companheiro da dúvida, gera dúvida no nosso coração, apaga a claridade do magnetismo, atinge os nervos, perturba o metabolismo, retarda a digestão, amarra a vitalidade dos intestinos e faz o coração gastar energia duplicada. Olha a
quantidade de prejuízo que um simples ter medo gera para a gente. Você vê quando fala de intestino ali, né? A seriedade disso, de mexer com a nossa vitalidade, com a nossa energia. A pessoa fica sem energia para nada, já acorda cansada, não é assim? Quantas e quantas pessoas estão vivenciando isso? Vivem cansado o tempo inteiro, sem vitalidade nenhuma no organismo. Porque nem o alimento que come o corpo consegue absorver adequadamente. Tudo isso por causa do medo. E aí a Joana de Ângeles vai nos ajudar também a entender melhor. Ela fala o seguinte: olha, a ansiedade estimula a secreção de adrenalina, que sobrecarrega o sistema nervoso e o descontrola. A ansiedade, preocupação, viver o futuro, sempre com medo do que vai acontecer. O pessimismo perturba o aparelho digestivo e produz distúrbios gerais. O pessimismo, se você for olhar, o que tem por trás dele? O medo. Ah, não vou fazer não, porque não vai dar certo. Está com medo de fazer. Tudo que a pessoa tem que fazer na vida, tudo que está para acontecer, ela tem sempre aquela visão pessimista. De certa forma, a pessoa vai se preparando para o pior, porque ela espera o pior. E é o prejuízo que nos causa. E ela fala: o medo, a revolta, são agentes de úlceras gástricas e duodenais de curso largo. Ou seja, coisa que vai arrastando a vida inteira. Medo, revolta, aí a gente poderia colocar junto o ódio, o rancor, não é assim? São venenos que vai corroendo a gente de dentro para fora. Aí ela fala, olha que interessante. Da mesma forma, a tranquilidade, o otimismo, a coragem são estimulantes que trabalham pela harmonia emocional e orgânica, produzindo salutares efeitos na vida. Então, da mesma forma, o oposto também é verdade. Quando a pessoa busca estar tranquila, equilibrada, quando ela é uma pessoa otimista, vê a vida com bons olhos, tem coragem para enfrentar os desafios, tudo muda, né, gente? Tudo muda. Até facilidade para superar os obstáculos é diferente. Quando você vê as coisas com outros olhos. É interessante que o Espiritismo nos ajuda nesse aspecto, né? A enxergar as dificuldades da vida com os olhos espirituais. Quando você faz isso, o tamanho do problema muda. Se você está aos pés de um prédio de 100 andares, você olha para cima, aquilo parece um monstro, que você não consegue nem ver o final. Mas se você está em cima de um avião e olha para esse prédio, ele parece uma caixinha de fósforo. Tudo é perspectiva. Quando a gente olha para a vida com essa visão espiritual, as coisas mudam, melhoram para seguir. Principalmente quando a gente vai com coragem, com otimismo, aí as coisas mudam. Porque ela fala, olha que interessante. Quem pensa em derrota já perdeu uma parte da luta por empreender. Se você vai para fazer alguma coisa já achando que não vai dar conta, já pensando que não vai conseguir, que não vai aprender, você já perdeu metade do caminho. Já perdeu metade da luta já. 50% você já se derrotou antes mesmo de iniciar. E a gente vê muito isso, as pessoas hoje, elas às vezes desistem de aprender. Ah, já estou muito velho para aprender isso. Nem tenta. Nós não estamos velhos não, gente. Nós somos, espiritualmente falando, nós somos muito jovens ainda, muito jovens.
Nós temos muita coisa a aprender e não temos tempo a perder, não. Vamos aprender. Vamos desenvolver esse espírito otimista, que é o espírito jovem. Porque é interessante, tem pessoas que às vezes são novas ainda, adolescentes, que tem aquele espírito de um velho cansado, né? Não quer, fica se arrastando para tudo quanto é lado, aquela dificuldade, aquela visão pessimista, medo, receio, tudo. Com certeza já está caminhando para uma depressão, para problemas de saúde mais sérios. Quem cultiva um insucesso dificilmente enfrentará os desafios para a vitória. Aí ela nos dá uma dica muito importante. A todo instante, pensa corretamente e somarás força psíquica para o êxito da tua reencarnação. Nós somos aquilo que nós pensamos, né? Então, se nós aprendermos a pensar corretamente, com otimismo, com alegria, a gente já vai estar dando um passo muito importante na nossa atual encarnação. Porque nós estamos aqui no mundo para isso mesmo, para superar nós mesmos. Para passar por dificuldades, por provações que vão nos ensinar para superar nós mesmos. E é interessante que se a gente olha para essa situação toda com a visão pessimista, com derrotismo, nós já perdemos a encarnação. Qual é o sentido disso tudo? Isso é algo que nós temos que estar nos perguntando o tempo todo. Por que eu estou aqui? Por que eu estou passando pelo que eu estou passando? Isso é muito importante para nós. E aí a Joana Diante nos fala outra coisa muito importante. Primeiro, o homem se torna o que pensa, portanto o que quer. Nós somos o que nós pensamos. Então nós nos tornamos o que nós pensamos. Então é o que a gente quer. O que você quer para você? Você quer ser uma pessoa feliz? Quer ser uma pessoa vitoriosa? Quer ser uma pessoa alegre? Quer ser uma pessoa de bem com a vida? Pense dessa forma. Porque se eu penso em doença, eu estou atraindo isso para mim. Estou me tornando um doente, em última análise. E aí ela completa, olha, os pensamentos atraem ou sintonizam outros semelhantes, nas mesmas faixas de ondas mentais, por onde transitam as aspirações e os estados psíquicos de toda a humanidade. Adicionados a estes, temos as mentes dos desencarnados, que se intercomunicam com os homens, vibrando nos climas que lhes são afins. Então nós temos duas coisas aqui importantes: a psicosfera da humanidade, as formas de pensamento e a sintonia espiritual. Que tudo isso advém dos nossos pensamentos. Os nossos pensamentos é que determinam isso. Através deles nós podemos caminhar para a luz, nos conectando ao bem maior, ou nos conectar às trevas, e aí caminhando para a dor e para o sofrimento. Existem formas, pensamentos, que a própria humanidade cria com os seus pensamentos desequilibrados, as emoções desequilibradas. E se a gente não se cuidar, nós nos conectamos com isso. E passamos muitas vezes a nos alimentar disso. Tem gente, por exemplo, que só fica buscando notícia ruim o dia inteiro. O dia inteiro desconectado da notícia ruim. É igual a figura do urubu atrás da carniça, né? O dia inteiro buscando aquilo ali. Se alimenta daquilo. Aí você vai conversar com a pessoa, é sempre aquele pensamento pessimista, está tudo ruim. A pessoa só consegue olhar para as coisas ruins, da forma ruim.
Ela não consegue levantar os olhos e olhar para cima, só olha para baixo. Só vê pedra, espinho, lama, lodo, só vê coisa ruim. Às vezes a gente vê isso na reunião mediúnica. Espíritos enraizados na prática do mal ali, chegam e fica falando que todo mundo é ruim, que ninguém presta, que a humanidade não vale, ninguém vale nada, que não sei o quê, porque ele só consegue ver isso. Ele está vibrando naquela faixa, ele está conectado a isso. Por outro lado, a gente sabe, os espíritos superiores nos falam que o bem está aumentando na humanidade exponencialmente. A cada dia, mais e mais pessoas estão despertando para o bem. Tem muita gente boa no mundo encarnado, tem muita gente trabalhando no bem, tem muitos serviços, entidades, pessoas, atividades no bem. Por que eu vou olhar só a coisa que está ruim? É porque estou conectado com aquilo. E o pior dessas conexões é que existem as interações com as mentes dos desencarnados. Quando a pessoa vibra numa determinada faixa, ela atrai para junto dela aqueles espíritos que vibram naquela mesma faixa de frequência. Aí a vida da pessoa começa a entrar em parafusos cada vez mais e mais e mais. E isso, gente, a sintonia espiritual é algo muito sério. Como Miramês nos ensina, a nossa mente é como se fosse uma antena, que ao mesmo tempo que envia ondas em todas as direções, recebe as ondas também. Sempre do mesmo teor, atraindo como um imã outras mentes que pensam daquela mesma forma. A gente lembra lá da questão 459 do Livro dos Espíritos, né, quando Kardec pergunta se os Espíritos influenciam nossa vida, nossos atos, no nosso dia a dia, e a resposta sim, muito mais do que vocês podem imaginar. Chega a tal ponto que são eles que vos conduzem. Olha a seriedade dessa resposta, gente. Aí a gente, peraí, mas eles influenciam na nossa vida, nos conduzem, mas que tipo de espírito está me conduzindo? É uma pergunta que você deve se fazer. No plano aqui material existe um ditado popular que fala, né? Diga-me com quem andas e eu direi quem és, não é assim? Não tem esse ditado? Espiritualmente o ditado inverte. Diga-me quem és, que eu vou te dizer que tipo de espírito que anda com você. Compreendeu? É assim. Nós atraímos aqueles que pensam igual a gente. Quantos e quantos processos obsessivos nós tratamos que não tem nada a ver com dívidas do passado? Não é porque o espírito está ali obsediando porque no passado aquele encarnado fez mal a ele, não. É simplesmente por afinidade. Se conecta a pessoa ao encarnado por afinidade. E aí você leva isso, por exemplo, para o caminho do vício. A espiritualidade nos fala que não existe uma pessoa que gosta de beber que bebe sozinho. Todos estão acompanhados por espíritos que são viciados no álcool. Vocês acreditam, gente, que alguém que é viciado em álcool, quando desencarna, deixa de ser viciado em álcool? Simplesmente porque morreu, virou santo? É assim que funciona? Não, nós aprendemos bem isso. Desencarnar é mudar de casa, não é assim? Você mudou, você saiu ali do plano material e foi para o plano espiritual, você continua sendo quem você é, com as suas qualidades e com os seus vícios. Então aí você começa a imaginar, o espírito ele é viciado em álcool, ele não tem um corpo físico mais, ele não tem como ir num boteco e comprar cachaça para ele tomar. Como é que ele vai beber? Ele bebe, ele sente, busca saciar o vício dele através do encarnado. Isso serve para droga, cigarro, isso serve para o sexo desregrado. E aí é que a gente tem que tomar cuidado dos ambientes que a gente frequenta. Eu lembro uma vez o Divaldo conta um caso, né, de um cidadão, ele fala um confrade espírita, perguntando se ele poderia levar a esposa dele num hotel. Ele
Ele está com a esposa dele, não fazendo nada de errado. Aí o Divaldo falou com ele assim, imagina, é a mesma coisa que você me perguntar se você vai com uma roupinha branquinha num pântano e vai achar que vai sair de lá com a roupa branca do mesmo jeito. Não vai. Né? Que tipo de espírito que fica dentro de um motel? Que tipo de espírito que fica dentro de um boteco? Compreende? É assim, gente. É o que é. Então, se a gente não se cuidar, a gente se conecta com isso, e aí a consequência espiritual é terrível. Aí você se conecta com espíritos, né, ansiosos, espíritos deprimidos, e aí o seu problema vai só se agravando cada vez mais. E aí vamos falar um pouquinho agora da cura para esse processo de ansiedade, da cura contra o medo. Né? Primeira coisa essencial, alegria. O exercício da alegria levanta as forças do coração, estende o raciocínio além do concebível, faz verdadeiros milagres porque trabalha como um remédio. Cura corpos danificados, levanta espíritos caídos, desaloja o medo, purificando a atmosfera para que possamos respirar com maior confiança. Alegria é um remédio para o nosso coração, para a nossa mente e, consequentemente, para todo o nosso corpo. Ela purifica a nossa psicosfera. Olha a importância disso, gente. É interessante, a gente não faz ideia de como a alegria, o otimismo é importante para nós. A gente acha que isso não tem tanta importância assim, né? A gente fala, você não pode ficar triste, tem que ser alegre. Mas por quê? Isso faz diferença? Isso muda a vida da gente? Muda. Completamente. Parece que não, mas atitudes, virtudes, comportamentos, pensamentos interferem diretamente na qualidade de vida que nós temos, na saúde do nosso corpo. Até o simples ato de você cultivar a alegria faz diferença. Se você anda na rua, aí no centro de uma cidade, você olha para o rosto das pessoas, em geral você vê as pessoas carrancudas, tristes, cara fechada. Ao primeiro sinal ali de desagrado, ali elas estouram, brigam, discutem. As pessoas carregam essa energia densa o tempo inteiro. Viver a vida de forma mais leve, né? Simplificar mais a vida da gente. A gente complica demais as coisas. Simplificar, viver com mais alegria, com mais leveza, isso é fundamental. Outra coisa que é o remédio contra o medo, o amor. Né? A força dessa energia do amor é capaz de vencer tudo. Nada resiste ao amor, segundo Miramês. Se porventura estáis cansados e oprimidos, pensai no amor, que notareis logo uma diferença no vosso estado psicológico. A mente acostumada ao amor é capaz de curar seus próprios desequilíbrios e aliviar os outros. Então, quando você nutre a bondade no seu coração, o amor no sentido que Jesus nos ensinou, de sempre buscar fazer o outro o que você gostaria, né? De ter bondade, ter compaixão, não julgar, não condenar, ter indulgência para com os defeitos dos outros, saber perdoar. Quando você trabalha isso no dia a dia, você se cura. Você vive uma vida mais leve, como Jesus falou, né? O fardo com ele é mais leve, o jugo é mais suave. O fardo do bem, dessa energia do amor. E ela é capaz de nos livrar dessa energia do medo de baixa vibração. Ela nos conecta com as esferas superiores, essa energia do amor. E aí a vida da gente começa a mudar.
não só o estado psicológico, mas a nossa própria psicosfera, o nosso estado mental. O amor é meio que acende uma luz na nossa alma, né? E essa luz faz toda a diferença na nossa vida. Porque à medida que o espírito evolui, muita gente fala assim, né? O espírito, quando evolui, ele adquire luz, né? Ninguém adquire luz, né? Nós somos luz. Só que o nosso perispírito está tão escuro, ele trava qualquer luz. É muito bonito no livro Os Mensageiros, quando André Luiz andava pelo umbral, primeira vez que ele sentiu, que ele percebeu que o corpo perispiritual dele estava emitindo luz, foi um momento assim de muita emoção para ele, tamanha emoção que ele ajoelha e faz uma oração agradecendo a Deus. É interessante, no momento que ele estava num posto de socorro, num umbral, em que a entidade luminosa foi fazer uma oração, quando ela está fazendo a oração, os espíritos superiores todos se iluminam, né? A luz se expande no momento da oração. E ele vendo, né? Vendo as diferenças do grau evolutivo das pessoas. Muitos sem conseguir emitir luz alguma, enquanto outros mais evoluídos, né? Emitem uma verdadeira sol nessa hora da oração. É muito interessante isso. Né? E por quê? O que há de diferente? A pureza do perispírito de cada um. Quanto mais a gente evolui moralmente, espiritualmente, mais o nosso perispírito vai ficando quintessenciado, né? Mais sutil, e aí você consegue emitir, colocar para fora toda essa luz que nós somos, né? Na essência, enquanto mônadas divinas, não é? Um outro remédio essencial para nós, a força da fé. A fé. O poder, a fé pode remover montanhas. É o poder que ela tem. Montanhas, não no sentido literal, evidentemente, mas as montanhas das dificuldades, dos problemas. Simplesmente nos ensinar a ver as coisas com outros olhos. A encarar com coragem, com confiança. Confiança. Tem uma passagem de Francisco de Assis muito interessante, que ele estava com o Frei Leão, eles iam visitar um mosteiro, um lugar longe, um frio danado, estava nevando, eles estavam praticamente com a roupa do corpo, e aí eles bateram lá querendo entrar, e falaram, Francisco de Assis está aqui, a pessoa até riu, né? Aqui Francisco de Assis o quê, né? E entrou lá para dentro, e de repente eles ficaram lá fora naquele frio, e Francisco de Assis começou a brincar, né? Se divertir, a sorrir. Eu falei, ele não entendeu, não, mas por que isso? Eu falei, agora nós estamos completamente nas mãos de Deus. Seja feita a vontade dele. E ele levando aquilo, né? O outro desesperado, quase morrendo ali de medo, né? E Francisco de Assis botou nas mãos de Deus, né? Seja feita a vontade de Deus. Aí daqui a pouco alguém chegou lá e abriu a porta, pediu desculpa, né? O cidadão nem acreditou que era Francisco de Assis que estava ali, né? Chegando ali naquele momento, né? Mas é interessante a visão de mundo, né? A fé, ela traz essa confiança. O negócio complicou, o tempo fechou, ficou esquisito, bagunçou tudo. Seja feita a vontade de Deus. Nós não estamos sozinhos no mundo. Tá? E só essa fé ela é capaz de sustentar a gente em todos os momentos difíceis da nossa vida. Sem fé, a gente não consegue. A gente não consegue passar por nada. O problema mais insignificante se torna um monstro quando a pessoa não tem fé. Mas é necessário que ela tenha como pilar o conhecimento, o raciocínio e a razão. É isso que o Espiritismo traz para a gente. Porque a fé religiosa, baseada em dogmas, essa não sustenta ninguém, hora nenhuma. Porque o ser humano, nós somos o
seres inteligentes da criação, não é assim? Conforme está na questão 76. Nós somos filhos de Deus, que é a inteligência suprema do universo. Está lá na questão 1 do Livro dos Espíritos. Então, se nós somos filhos de Deus, a inteligência suprema do universo, se somos seres inteligentes, por que não chegar a Deus pela inteligência, pela razão, pelo raciocínio? Nós precisamos de conhecer os porquês das coisas. Desde criança, não é assim? Por quê? Porque a gente quer saber. Então, você acha que há alguma coisa de errado em chegar até Deus pelo conhecimento? Pela razão? Pelo raciocínio? Claro que não. Porque aí você chega, você não acredita em algo, você sabe, você confia, porque você entende. Kardec tem a oportunidade de falar isso, né? Quanto mais eu conheço, mais fé eu tenho. Porque eu entendo como as coisas são, como elas funcionam. É diferente. Quando a gente entende e compreende, até o medo deixa de ter razão, de existir. O Espiritismo, que é o Consolador Prometido, é interessante, né? Ele não tira a dor, ele tira o desespero. A dor de uma mãe que perde um filho, por exemplo, o que o Espiritismo pode fazer por essa mãe, dando conhecimento, dando essa fé, é tirar esse desespero do coração. Evidentemente que a dor continua. Tá? Nós sentimos a perda de um ente amado, é claro. Nós vamos chorar, claro. Mas sem esse desespero. Tá? O Espiritismo, ele não tira a dificuldade da vida de ninguém. Não tira a dificuldade, não resolve os nossos problemas. Mas tira a falta de perspectiva. O Espiritismo nos dá esperança no futuro, resiliência e resignação. Nos dá compreensão, nós entendemos por que estamos passando por aquilo. E aí fica tudo mais fácil. A caminhada fica mais leve. E aí, olha que interessante. Essa fé consciente que o Espiritismo nos dá é a certeza do amparo divino. Aquela certeza que Francisco de Assis tinha. Que ele não estava sozinho, do amparo de Deus. E quando você tem essa certeza do amparo divino, não há nada a temer. Nós não precisamos ter medo. Se eu tenho fé em Deus. Fé real, consciente. Fé verdadeira. Não é? Sem o medo, a ansiedade, não há razão de ser. Para que eu vou ficar preocupado com o futuro se eu sou filho de Deus? Se eu tenho fé em Deus, confio nele. Eu sei que eu só vou passar pelo que eu preciso passar. Eu sei que todo sofrimento tem data certa para acabar. Eu sei que ele tem um objetivo na minha vida, que é o aprendizado, o crescimento. Aí a gente começa a entender as coisas, fica tudo mais fácil. Para que eu vou viver com medo do amanhã? Como diz Paulo de Tarso lá em Romanos, né? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Para que temer? Temer o quê? Então, se eu tenho essa fé consciente, que me dá certeza no amparo de Deus, que eu sou filho de Deus, que Ele me ama, para que eu vou ter medo? E se eu não tenho medo, eu não vou viver com ansiedade, que nada mais é que o medo do futuro. Coloca o futuro na mão de Deus e vive o presente. Esse presente que é um presente de Deus, a gente tem que viver da melhor forma que a gente puder viver, fazendo o melhor que a gente puder fazer, né? Sempre no presente. Sem esse sentimento de culpa do passado, esse remorso que a gente carrega do passado, e sem essa ansiedade em relação ao futuro, esse medo do que vai acontecer. Confia em Deus, simplesmente assim, né? Confia. E aí, para encerrar, gente, eu vou deixar uma mensagem para vocês de Joana de Ângeles, que está no livro Vida Feliz. Ela fala o seguinte: acompanhe a marcha dos acontecimentos sem sofreguidão. Sofreguidão é
ansiedade, medo, desespero, né? A tua ansiedade ou o teu receio não alterarão o curso das horas. Ficar com medo, ficar sofrendo com aquilo que pode vir acontecer, vai mudar o futuro? Não vai. Não vai mudar. Só vai te causar sofrimento. Aguarda o que há de suceder sem que te imponha sofrimento desde a véspera. Aguarda sem sofrer com antecedência. Viva o momento presente. A cada dia as suas próprias dificuldades. E aí ela fala, encerra falando: o que pensas que acontecerá talvez se dê, não porém da forma como aguardas, porquanto a vida obedece a um plano de incessantes mudanças e transformações. É interessante, gente, o futuro, ele não está pré-determinado, não existe fatalismo, né? Fatalidade, como a gente acredita. Tem que acontecer isso, vai assim, assim, né? Não. O que você faz hoje no presente vai mudando. De acordo com o seu comportamento, com os seus pensamentos, muda. O futuro são possibilidades quânticas. Não é assim? Então, não adianta ficar sofrendo por coisas que vão acontecer, porque na maioria das vezes a gente erra. Não teve nenhuma pessoa que fez previsão assim de futuro, que colocou data e conseguiu acertar, porque isso tudo muda. Muda. O comportamento da humanidade, como um todo, muda o destino do planeta. O comportamento de um povo muda o destino de um país. O comportamento da pessoa muda o próprio destino dela. Porque a lei divina, ela não é punitiva, ela é educativa. Então, à medida que a pessoa aprende pelo caminho do amor, do trabalho, do bem, ela não precisa passar por certas situações. O amor cobre uma multidão de pecados. Não é? E cobre mesmo. Ah, você nasceu para sofrer, porque você errou em vidas passadas. Se você aprender pelo trabalho no bem, na consciência, você não vai precisar sofrer. É igual o Chico brinca, né? Fala assim, né? A gente evolui por desidratação. Mas desidratação, como assim, Chico? Ou é através do suor do trabalho, ou das lágrimas do sofrimento. A gente é que escolhe, não é? Então, em vez de ficar muito preocupado com o que vai acontecer no futuro, ocupe-se no presente de fazer o melhor que você puder. Porque trabalhando hoje no presente, no bem, lutando contra os vícios, contra as nossas imperfeições, cultivando as virtudes, botando em prática as virtudes, assim nós vamos estar fazendo um futuro bom para a gente. A melhor forma de garantir um bom futuro é trabalhar hoje no presente, da melhor forma que a gente puder, sendo o melhor que a gente puder ser. E aí ela termina: desse modo, espera com harmonia íntima, afastando do teu programa a agitação e o medo. A agitação, vivendo aquele desespero, aquela correria, né? Aquela falta de tranquilidade, e com medo do amanhã. Tira isso da sua vida, esquece. Coloca na mão de Deus, cultiva a tranquilidade, o equilíbrio, a paz, e coloca o futuro na mão de Deus e segue com confiança, com esperança, fazendo sempre o melhor que a gente puder fazer. Veio a dificuldade, trabalhe para superar, busque ajuda, oração constante, muita fé, né? Esse é o caminho. Porque não adianta, gente, se a gente ficar insistindo em ficar com ansiedade, viver com medo, a gente só vai trazer mais sofrimento para a gente. Para que eu vou ficar angustiado com coisas que eu nem sei se vão acontecer? Então vamos viver da melhor forma que a gente puder fazer. Esse é o caminho. Muita alegria no coração, amor, muita fé, oração e paz de espírito. Meus queridos, Deus abençoe a todos vocês, Deus abençoe suas famílias, seus lares. Uma ótima noite a todos. Obrigado, gente.